Agora 7h41, estamos de volta, bote a boca no trombone aqui na Menina FM. E uma outra notícia neste novo governo federal é que o Lula deu início à revogação de decretos e portarias para conter a política armamentista da gestão de Jair Bolsonaro. O novo texto atinge diretamente os CACs, que são caçadores, atiradores e colecionadores, Caleb. Por isso que nós recebemos aqui o advogado criminalista Franklin Assis para falar sobre essas modificações. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, bom dia a todos, bom dia ouvintes, bom dia Adilson. Bom é um dia. prazer poder compartilhar essa informação aí com a população. Como o senhor recebe essa informação? Como um choque. Não venho fazer política para arma ou não arma, né? Sim. Inicialmente eu quero registrar que lá atrás, em 2019, quando começou essa discussão, quando o presidente Bolsonaro editou os primeiros decretos, era muita discussão sobre isso. E eu me posicionei da seguinte forma: se o cidadão não quer ter uma arma, ok, mas não tire o direito dele de ter uma arma. Que é o meu caso, eu não pretendo ter uma arma. Exato. Mas também você não quer que retire Exatamente. o direito que você tem. Então, isso já foi referendado em 2005, a população votou que ela não gostaria que fosse retirado o direito de possuir armas e munições. Ponto. Mas o Estatuto do Desarmamento continua vigente. Como o próprio nome diz, Estatuto do Desarmamento, não é do armamento. Aí, em 2019, o Bolsonaro vem e flexibiliza de forma significante a aquisição de armas, a posse, o porte, e dá-se uma abertura muito abrangente para os CACs, que são os caçadores, os atiradores e os colecionadores. Os decretos que foram, né, editados na época sofreram também por cassações, por vetos. O STF derrubou algumas determinações, mas uma política que era a política do Jair Bolsonaro, e agora, no primeiro dia do mandato do Lula, ele já, que também era uma política dele, ele traz aí um decreto que sacode toda essa política armamentista. Antes do senhor entrar nessa questão do que pode mudar, né, nós vamos relembrar que, né, com a flexibilização que foi dada pelo então presidente Jair Bolsonaro, existiam regras, como o senhor disse. Se eu quero, eu vou primeiro, né, que eu tenho que passar por um pente fino junto à Polícia Federal para saber quem eu sou, se eu posso, eu tenho que... Não é assim lá comprar uma arma, né? Eu não vou na loja, eu não sei como é que é nos Estados Unidos, que lá nos Estados Unidos parece que o cara vai lá e compra uma arma. Né, ali na Alguns esquina. estados sim, praticamente. Alguns estados são, né? Praticamente Não, é assim. aqui não, existe todo um regramento, existia todo um regramento para você ter, principalmente quem tem um comércio, por exemplo. O cara tem um comércio, ele tem uma arma para defender o seu bem, né, o seu comércio, a sua casa, dentro de casa. Ele não vai andar armado com um revólver na cintura na rua, não vai na praia com um revólver porque ele tem um porte. Não é assim, né? Exatamente. Mais ou menos assim, ó. O ponto é, sempre todo cidadão de bem teve direito de portar, de adquirir uma arma. Só que, ao adquirir uma arma, o cidadão passaria por uma sabatina do delegado federal. Ele dava entrada, né, enfim, para ter o registro, e ele precisava comprovar a efetiva necessidade. O que o decreto do Bolsonaro, eu acho que o ponto máximo do decreto foi esse. Algumas categorias ficou dispensada a efetiva necessidade, de modo que essa efetiva necessidade de comprovação, por que eu quero ter uma arma, ela se tornou objetiva. Aí entra o comerciante, quem morava em área rural. Foi especificado. Foi especificado. Algumas categorias, essas categorias só por existirem, só por serem, não precisava você, não demandava um deferimento, uma análise do delegado federal. Porque ele poderia falar assim, não. Na minha opinião, você não precisa, acabou, indeferido. Exato, uma decisão, tecnicamente falando, discricionária. Era uma análise subjetiva. E neste rol estavam os CACs, que são os colecionadores, então bastava eu ter o CR e dar entrada aí na aquisição de uma arma, e o exército, né, autorizava e eu poderia ter a minha arma, correto? O que acontece agora, e se eu já puder entrar... Exato, só fizemos um comparativo. E só agora? Só para explicar, né, essa flexibilização que é tão falada. Assim, tem mais pontos, a quantidade de munição, a quantidade de armas, e ficou bastante abrangente mesmo. Tudo registrado. Tudo registrado, não é como você falou, não era aquela história de você ir lá, comprar uma arma na esquina, não, é tudo registrado, o cidadão precisava passar pelos testes psicológicos, demonstrar idoneidade, existe um prazo de validade, tudo bonitinho.
E um ponto importante, que também era uma... Muitos falam brecha, né? Meus amigos que estiverem me ouvindo ouvir falar brecha vão me xingar depois. Mas havia aí uma abertura, que seria sobre a guia de tráfego, o porte para transporte para os Sim. clubes. Sim. Ou seja, era um porte. Sim. Se eu estava indo para um clube... Transitório. Um porte transitório. Então muita gente usava desta abertura para andar armado. E aí entra a questão do porte. Ah, parou numa blitz, estou indo para o clube. Sim. 3 horas da manhã, parou numa... Estou indo para o clube, entende? Então, nesse ponto começaram a aparecer aí algumas mazelas, e eu digo com propriedade, porque eu, enquanto advogado, né, atuei em diversos casos deste porte, aspas, ilegal de arma, cuja justificativa foi, não, eu estava atirando, estou indo numa cidade, estou indo para outra. Então, essa flexibilização anterior, ela morou aí, ela se avizinhou nesse ponto. Quantidade de armas que o cidadão poderia adquirir, a presunção de efetiva necessidade, este porte transitório e a quantidade, né? Você poderia andar armado, inclusive, para proteger o seu acervo. Eu posso portar uma arma para proteger o meu acervo. Eu tenho lá um acervo de caçador, de colecionador, mas eu também tenho direito a uma arma de defesa pessoal para proteção do meu acervo. Então perceba o quanto ficou abrangente isso. E aí começam-se as discussões, né? O Brasil é um país que possui uma cultura armamentista? Sim. Ou não? Há controvérsias. Na questão histórica? Também, né? Eu sou a favor das armas. Eu sou a favor do cidadão de bem portar uma arma. A cultura armamentística do Brasil é que o bandido anda armado. Exatamente. E o Muito cidadão bem, de bem tem que muito estar bem desarmado. armado. É. E acontece, e se eu posso fazer esse paralelo, que muitas pessoas fazem esse comparativo com os Estados Unidos, né? E eu recebi diversas perguntas, gravei vídeos. Eu acho que eu tenho um vídeo no YouTube que o Bolsonaro, inclusive, comenta neles, salvo engano, ou alguém da assessoria. Porque daí só vou sair um pouquinho do tema aqui, porque assim, beleza, eu quero ter arma. Legal. Cara, uma historinha. Quando eu adquiri a minha arma, eu nunca tive arma. Depois do decreto, quando eu adquiri a minha pistola, quando eu carreguei o pente dela e que eu bati, na hora eu falei, caraca, eu tenho uma arma municiada, carregada. Me pesou a responsabilidade, entende? É um peso. Aí vem a segunda pergunta. Tá, e se eu precisar usar esse negócio? Aí muitas pessoas, acho que talvez tiveram esse mesmo senso de responsabilidade que eu tive. E agora? E se eu precisar usar? E se eu matar um bandido? O que eu faço? Entendeu? Porque a melhor resposta para isso é, quem tem uma arma, que não use. Porque tem consequências. Aí começaram a vir diversas perguntas. Pô, mas se o cara entrar na minha casa, o que eu faço? Se eu matar o cara, eu vou preso? Eu tenho que sair dali? Porque espelhando aquela cultura americana de que se o cidadão pular o teu quintal, você mata ele, a polícia vem, tira e ainda te indeniza pela limpeza, pela sujeira que o cara fez. E no Brasil não é assim. Eu sei que Você vai responder. Você vai responder, você vai corre o risco, inclusive, de ser preso, dependendo aí Exato. corre Tem gente o que já risco, foi não. preso. É muito provável que você vá preso diante de uma situação dessa, porque você vai ter que provar que você agiu em legítima defesa. Mas sem mudar o foco aí, porque um assunto puxa o outro. Sim, né? verdade. E agora entra esse novo decreto aí, o decreto 11366, no primeiro dia, no dia da posse. O que muda, doutor? 5 pontos, assim, são 33 artigos, é um decreto longo, mas os principais pontos que eu destaquei para trazer aqui para o ouvinte, para vocês, são 5 pontos. Dentre eles é a suspensão para tudo. Suspende aquisição, suspende abertura de clubes, suspende compra de armas, suspende compra de munição, para tudo. Primeiro ponto. O segundo, todas as armas que foram adquiridas depois desse decreto de 2019 precisam ser recenseadas. Precisa passar por um cadastramento. E agora vem um ponto legal aqui para o ouvinte entender. Os CACs, quando vão lá, dão entrada e adquirem o seu certificado de registro para caçador, atirador e colecionador, as armas de CACs são registradas no SIGMA, que é vinculado ao Exército. As armas para defesa pessoal, da Polícia Federal, são registradas no SINARME. O que o decreto vem e diz? Todas as armas, independente de que órgão que elas foram cadastradas, mas óbvio, focando aqui nas armas do SIGMA, precisam ser recenseadas na Polícia Federal. Tem que passar pelo SINARME. Todas elas devem estar vinculadas ao SINARME.
E aí vai gerar um grande problema. Porque o pente fino do Sinarme, vamos lá, que é um pouco mais fino do que o pente fino do signo do Exército. O Exército tem um controle? Tem um controle. Está registrado? Está registrado. Está o acervo? Está o acervo. É público, é notório. Qualquer um que consultar está lá. Mas todo mundo sabe que o pente fino da Polícia Federal ele é um pouco mais acirrado. Onde eu acredito que depois de 2019, algumas pessoas que tiverem que recadastrar essas armas, e neste recadastramento o que vai acontecer? O terceiro ponto. Cai a presunção da efetiva necessidade e o delegado federal vai analisar caso a caso. Tem necessidade? Não tem necessidade. Tem necessidade? E muita gente vai perder. Cancelamento. Vai perder. O cancelamento. Mesmo que nunca cassação. tenha utilizado de forma errada, nunca tenha cometido nenhuma infração, até mesmo na questão do transporte, mesmo sem nada que abone a idoneidade dessa pessoa. Ele perde a documentação ou ele perde a arma? Ele perde a arma. E aí tem uns dispositivos que diz assim, ó, vai ser cassado e o Estado vai indenizar ele. Então é como se ele tivesse que entregar a arma dele. Ó, devolva sua arma, caso contrário, vai responder um processo por posse ou porte ilegal de arma. Pois é, daí fica aquela questão obscura do porquê desarmar o cidadão. Aí é discutir sexo dos anjos, né? Aí é política. Política. A minha opinião, né? Minha opinião aqui é, esta briga ela é política. E o que é política? É democracia, é agradar interesses de um e interesses de outro, na minha opinião. Decreto pode ser derrubado pela Câmara? Pode. Decreto pode ser derrubado pela Câmara. Inclusive já existem, né, projetos de lei tramitando. Eu tenho informação segura de que um senador do Espírito Santo já começou articulações aí com o Partido dos Trabalhadores, com o PT, né? Eu conversei com o Jorge Seife, inclusive, senador eleito por Santa Catarina, pessoalmente, lá em Itapema. Conversamos por cerca de 40 minutos e ele falou que também vão buscar meios de evitar com que isso aconteça. Pois é. Agora só uma explanação, né, que eu tenho aqui uma certa empatia. Você imagina quantos empreendimentos foram abertos, quantos investimentos, quantos empregos geraram, né? Os clubes de tiro. Os investimentos de clubes, né? Eu conheço pessoas, né, que investiram. Você imagina, está suspenso, cara. A aquisição de munição, está suspenso tudo. Ele não vai ter o pessoal que vai investir lá justamente para praticar o tiro. Para praticar, para utilizar. Até seguindo naquela minha lista, né? Que a proibição que eu estava elencando dos 5 pontos, né? Sim. O primeiro deles é a suspensão da aquisição, esse recenseamento. Agora passa a valer a análise do delegado federal, ou seja, não existe mais a presunção de efetiva necessidade. Cai o porte, a possibilidade de você andar com a arma no carro. Para você transportar ela, você tem que ter ela desarticular, a munição para um lado, a arma para o outro. Então você não pode mais andar com a arma, ainda que indo para o clube ou não. E derruba também o tiro recreativo. E agora sim, para entrar nessa questão dos empreendimentos, né, dos investidores, dos empreendedores. Existia também a possibilidade, Adilson, tu tem porte de arma, tem CAC, tem arma? Não. Se eu, por exemplo, Adilson, vamos atirar comigo lá no clube tal? Ô Franklin, vamos embora. Eu já fiz isso. Pois é. Então isso que você já fez. Eu tenho um amigo que me leva e eu vou lá. Não pode mais. O decreto proíbe. Não pode? Não pode. Tiro recreativo acabou. Eu vou lá, eu quero dar uns tiros lá pra desestressar, pra brincar, me divertir um pouco. Não pode. Sem o CR, sem um registro, sem uma autorização para tal, não pode. E qual a motivação disso? Desarmar a população. Isso, doutor, não vai, de certa forma, incentivar a ilegalidade? Então, eu fazendo aqui um paralelo, né? A gente volta agora lá para as políticas das drogas, né? Da liberação da maconha, aquela coisa toda. Existe essa discussão. Aquilo que é proibido, né? Exatamente. Aquilo que é proibido me aguça a vontade de ter mais. Só que, Caleb, vamos lá. A gente sabe, né? Existe, biblicamente falando, a árvore da ciência do bem e do mal. Triplicou, eu não sei se triplicou, mas que aumentou significativamente a quantidade de armas, aumentou. Existem pessoas com CPF, com uma idoneidade apta a adquirir armas, que adquiriram armas e transferiram essas armas para as mãos de pessoas erradas. Existe. Uhum. E aí nós temos que colocar uma balança, né, e sopesar até que ponto que estas práticas vistas aqui ruins,
comprometem o cidadão de bem que quer ter a sua arma para defesa pessoal, para segurança, frente, né, a uma marginalidade que está aí fortemente armada. Doutor Franklin Assis, bom de papo ele, Não, e né? o Wagner de Itapema pergunta assim, ó, questiona o doutor se há decretos para desarmar os bandidos. Bandido não precisa de decreto. Você viu a exato. foto daquele ali, né, Gilson? Ele Aquele que você pegaram, mandou a pronto. foto ali pra nós. O bandido, ele anda na contramão da lei, né? Ele dispensa qualquer regulamentação. Infelizmente, nosso tempo acabou, doutor, mas Ah, que pena. obrigado, né, por seu conhecimento, pelas explicações aqui. A gente futuramente vai voltar a falar sobre esse assunto, pode ter certeza, porque ainda tem todo um trâmite a seguir, tem uma mudança na Câmara dos Deputados de gente que vai entrar, no Senado também, né? Então a gente vai acompanhar e vamos ter novidades ainda. Obrigado, Maravilha. tá? Eu que agradeço. Bom dia, sucesso! Igualmente para vocês. Um abraço a todos, bom dia.